Estamos de volta com mais um podcast do CRO Talks, aqui na segunda semana de Tiradentes da Odontologia Nacional, na cidade de Ouro Preto. E nós vamos conversar hoje com 3 profissionais de renome, que é a doutora Nívia Temponi, nós temos aqui o doutor Marcelo Matheus Costa e o doutor Orlando. E aí, como vão, doutores? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem, ótimo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ortopedia funcional dos maxilares. Isso mesmo, vai ser uma conversa muito boa, um assunto muito importante, não é isso? Mas antes da gente bater esse papo, eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando dessa segunda semana de Tiradentes? Tiradentes, né, nosso patrono, e fazer esse congresso essa semana aqui em Ouro Preto é fantástico, assim, a cidade, a ideia do CRO de estar dando voz às câmaras técnicas, né, que é o que a gente está representando aqui agora, a Câmara Técnica de Ortopedia. Isso é um espaço que a gente não tinha. Penso que isso vai abrir portas para boas conversas, né, igual a gente vai ter agora, e eu só tenho a agradecer esse convite de estar aqui, né. Nós é que agradecemos. Doutora Nívia? Eu estou muito feliz com esses eventos todos. Assim, eu tenho mais de 30 anos de formada e nunca vi o CRO tão atuante, né? Eu fico muito feliz e dando oportunidade às câmaras técnicas. Encontrei com vários delegados até de outros estados, pegando o exemplo da administração, da parte jurídica do CRO, eu fico impressionada. O pessoal do Acre elogiando, eu almocei com eles, né? Então, o CRO está de parabéns nessa atuação, nessa abertura. É uma transformação. Eu vejo uma transformação enorme. Estou muito feliz com o evento, com as palestras, com os profissionais. Está de parabéns. Doutor Orlando Santiago? Olha, eu acho uma ideia fantástica. Não só a ideia de aprimorar a qualidade de prestação de serviço dos colegas que estão fazendo o evento, mas a oportunidade que cada Câmara Técnica, como o Marcelo muito bem disse, de explicar, de difundir o que cada Câmara Técnica e automaticamente a respectiva especialidade pode contribuir para a odontologia, não só para abrir um horizonte para o profissional, mas para abrir um horizonte para o paciente, o profissional saber que existem mais protocolos de tratamento, mais condições de tratamento para aquele paciente. É uma ideia fantástica, né? Tá de parabéns, CRO mesmo. Bom, antes da gente falar sobre a ortopedia funcional, conta pra gente um pouquinho sobre a Câmara Técnica. Todos aqui são membros da Câmara Técnica, né? Conta sobre o trabalho de vocês dentro do CRO-MG. A Câmara Técnica ela tem pouco tempo de fundação, foi ano passado. Ela já fez um evento conjunto com o CRO Jovem, tá? Estamos aqui participando. Dia 17 de junho, estamos inclusive convidando, seja CRO Jovem, seja CRO mais antigo igual a gente, quem quiser participar, nós vamos ter um evento para identificação e encaminhamento de cárie de má oclusão, junto com o CRO Jovem, que aí nós vamos fazer esse levantamento e fazer um encaminhamento para os serviços que possam tratá-lo. Sim. A professora Patrícia já veio aqui em nome da Câmara Técnica e já falou sobre ortopedia funcional, e nós estamos tendo algumas ideias de inter-relação da nossa Câmara Técnica com outras câmaras técnicas. E está uma coisa muito interessante, porque a intenção da gente é mostrar, já que a ortopedia não está em todos os currículos de graduação, é mostrar para quem não teve essa oportunidade de ver no seu currículo da graduação, o que é a ortopedia funcional dos maxilares. Sim. É interessante que nós tivemos essa estada lá na Promove, né? Que a gente foi fazer algumas palestras, e isso foi muito interessante, porque a chancela, né, tem o CRO para poder abrir esse caminho, né? Sim. Inclusive... tem o da UNA também. Tem a UNA em Lafayette. Ah, a UNA em Lafayette, nós vamos fazer na UNA também. A UNA de Lafayette, a gente está ali ajustando os horários, ponteiros, né? Certo. Mas é essa a ideia, de estar na graduação, falar de ortopedia funcional e ter essa possibilidade do colega, né, um futuro colega, ter essa especialidade como opção na formação dele, né? Sim, certo. Bom, doutora Nívia,
Fala pra gente então, de a gente dar início aqui, o que é a ortopedia funcional dos maxilares? Conta pra gente. A ortopedia funcional dos maxilares é uma especialidade da odontologia que trata precocemente, né, com ou sem aparelho, mudando a direção de crescimento, normalizando funções vitais como respiração, deglutição, mastigação, N funções da boca, e com isso os dentes são alinhados e vão para o lugar, beneficiando a qualidade de vida do nosso paciente. Então, o paciente, a partir de 3 anos, é tratado, né? E até o bebê a gente não trata, mas a gente encaminha, né? Então já começa novinho assim o tratamento? Já pode? Não. Quando começa novinho já passou da época. Você tem que começar o tratamento com a mãe. Olha, que interessante. Ensinando a mãe como é que ela tem que preparar um peito para poder fazer uma amamentação no peito. Certo. Ensinando a mãe como é que ela vai fazer uma higiene de ambiente para diminuir os alergenos, para aquela criança ter menos chance de ser respiradora bucal e, se for, ter menos estímulo para ter a rinite e a bronquite. Ensinando a mãe para que ela oriente, para que ela dê uma alimentação correta da criança, porque papinha pré-fabricada é um assassinato para a boca e para a língua. A nossa língua funciona na nossa nutrição vendo a diferença do tamanho daquelas partículas ou daqueles pedaços de comida. Quando eles ficam num tamanho pequeno, ela entende, opa, agora eu posso engolir. Se ela é estimulada a ter partículas sempre do mesmo tamanho, com a mesma consistência, sinto muito, a estimulação está incorreta. Então é amassar o alimento, é introduzir e introduzindo uma série de coisas que, em verdade, aí a gente faz uma união, uma inter-relação com a odontopediatria. Tá interligado aí nas com a odontopediatria. Aí até a própria discussão hoje, que é muito grande, do freio, o que faz com freio, o que não faz e tal. Isso tudo vai influenciando, mas o ideal é que você, e aí eu entro até numa parte econômica e financeira da odontologia, mas que você tenha os pais, mais do que só a mãe, os pais dentro do consultório, para que possam fazer uma consultoria, para que possam dar a melhor qualidade de vida à criança, entendeu? Que bacana. Então o ideal é começar por aí. A preparação da mãe. E uma pergunta muito assim, provocativa, que a gente vai estar... quando a gente está no curso de graduação, né, a gente pergunta assim, e aí, com que idade que a criança mastiga, né? É verdade. Com qual idade, né? Se perguntar com quantos anos que ela anda, com quantos anos que ela fala, como é que é essa história da mastigação? Então é um processo, igual o Orlando está falando, é a questão do estímulo e de orientação dos pais. Eu sei que existe muito amor de vó, né? De pegar a maçã, raspar a maçã, bater comidinha no liquidificador, passar na peneira. Todo aquele mimo, aquele mimo quase que mastigando para a criança. É verdade. Nós somos numa época que o danoninho vale por um bifinho, né? Mas aí a questão funcional da boca fica a desejar. Nem se comer o pote vale por um bifinho, essa brincadeira, né? Tem que mastigar a embalagem. A ideia da ortopedia é essa, né? A doutora Nívia acabou de dizer, né? O mais cedo possível, da forma mais oportuna possível. Então, o ideal talvez seria a educação, né? A educação de orientação. Para que aquela função seja desde pequena, a criança desde pequena, ela tem essa função, que essa função vai definir a forma dessa boca, né, desse rosto, do corpo. Essa relação da boca com o corpo também dá pano para manga, né, dá para a gente falar muito, mas de forma mais objetiva orientar como deve ser feito para a boca funcionar e assim a gente ter uma dinâmica melhor aí do crescimento. Basicamente é isso, né? Sim. E, doutor Marcelo, aproveitando aqui, como são os procedimentos, né, em ortopedia funcional dos maxilares? Explica para a gente. O primeiro procedimento é orientação, né? Informação para os pais em relação ao que é a mamadeira, o que o bico, o que a dieta que não é legal pode estar trazendo de problema para aquela criança. Essa é uma orientação que ela é verbal, é uma forma de você fazer com que os pais percebam a melhor forma de fazer a prevenção. Essa já é uma intervenção. Certo. Segunda... Desculpa de interromper, que tinha que virar uma política de saúde pública. Exatamente. O ideal é que fosse, porque a prevenção é sempre mais barata
Com certeza, do que o Do que tratamento. intervenções. Biologicamente quanto financeiramente. Justamente. Então, o ideal é que virasse até uma política de saúde pública. Falando da gente saúde sonha. pública... É verdade. Porque, como eu já trabalhei no serviço público, Aham. além dessa intervenção verbal, que é para poder se fazer na base mesmo, né, quase que na maternidade, a gente brinca que às vezes até na hora do casamento, quando você tiver filho, na hora da questão do desenvolvimento facial, você tem que ter esse conhecimento, ponto. Mas na forma prática, né, que as intervenções, na saúde pública ou no consultório privado, enfim, ajustes na boca da criança... Ajustes não significa que é só desgastando, né? Existe uma técnica do Planas, né? Que é a pista direta. Sim. Então esse ajuste pode ser por acréscimo ou por desgaste para equilibrar uma boca que está, de fato, saindo fora do trilho. Aham. Então uma intervenção muito nobre cai dentro do serviço público como uma forma muito barata em relação de custo-benefício. E, na medida que for necessário, as intervenções com aparelhos ortopédicos, né, que são aparelhos que vão, de fato, conduzir aquela boca, voltar ela para o trilho para a questão da funcionalidade. E a Sim. coisa é tão importante para a saúde pública que eu tenho 3 alunos de Aracaju que ganharam o primeiro prêmio de inserção da odontologia no PSF, mostrando quão barato e quão factível é você orientar e ajustar a criança, ajustar a oclusão da criança na dentição decídua e os ganhos que ela traz. Então isso elas ganharam, a Dani, a Letícia e, esqueci o nome da outra, Deus me perdoa. Elas ganharam o prêmio de inserção da odontologia na saúde pública do Nordeste, num congresso de PSF que teve há uns 15, 20 anos atrás. Um sucesso, Denise, né? Denise esteve Eu quero lá. completar um pouquinho o seguinte, uma criança, por exemplo, mordida cruzada, né? Respirador Sim. bucal, mordida cruzada. O Marcelo abordou as pistas planas, né? E você, quando reposiciona essa mandíbula, você tem muitos benefícios. A criança passa a mastigar, a desenvolver o desenvolvimento facial e Sim. corporal, postura de cabeça, de corpo. Essa criança, ela tem um outro potencial. E aí, às vezes, um procedimento clínico, você depois acompanha o crescimento dessa criança, às vezes não precisa de intervir com a aparatologia. Aham. E se necessário, como você está acompanhando o crescimento, você entra, se necessário, com a aparatologia dos aparelhos ortopédicos funcionais. Doutora Nívia, justifica-se então o tratamento precoce em dentição decídua? Demais, demais, porque a escolha dos alimentos depende da sua mastigação. Se uma criança tem uma mordida cruzada, se tem uma mordida aberta, e outra coisa, a criança tem uma genética o ambiente, o que atrapalha, né, o crescimento? Os fatores ambientais, eles vão sobrepondo a genética. Se você normaliza as funções, você tem uma chance enorme dessa criança crescer saudável. É um direito de mastigar, respirar e viver bem, né? Então, desde a tenridade, nós temos que ter esse cuidado. Não é que tem dente de leite, né? Você está estimulando o sistema nervoso central, aporte sanguíneo para regiões importantes para o aprendizado, para os fatores cognitivos. Quantas Sim. crianças que não têm atenção na escola, né? Por falta de quê? Uma má mastigação, uma respiração pela boca. Eu tenho pacientes que a professora pede, manda a criança com aparelho, porque ela fecha a boca e presta atenção. Olha só. Então, é muito importante a gente intervir. E como é que é esse tratamento, doutor Orlando? Olha, tem 2 coisas que a gente tem que entender. Primeiro, que criança tem oclusão. Primeira coisa, Sim. criança tem oclusão. Mas a criança é a segunda, mais do que a oclusão, ela tem que ter desoclusão. A partir do momento que você coloca interferências que eliminem ou restringam, talvez seja a palavra mais correta, os movimentos mandibulares, é como você restringir o movimento de um braço. Aquele braço vai atrofiar e a boca vai atrofiar do mesmo jeito. A partir do momento que você faz a desoclusão, que você permite a boca trabalhar de maneira plena, aí respondendo a pergunta do Marcelo, a mastigação vai se instalar entre 4 e 5 anos de idade, ela vai estar neurologicamente completa nessa idade. Desde que tem estímulo, né? Aí tem uma história, né? Exatamente. Aí a qualidade E aí, desse estímulo, né? Se ela for estimulada corretamente, ela vai ser estabelecida corretamente. Os últimos trabalhos de neurociência mostram a importância da mastigação na qualidade do envelhecimento.
Inclusive no Japão, é uma curiosidade, a ilha de Okinawa é o lugar que tem mais pessoas com mais de 100 anos de idade no mundo. É verdade, já passou, eu assisti uma matéria interessantíssima Sabe, no Fantástico, né? São 23 mil no Que Brasil coisa. e 100 mil em Okinawa, só para ter uma ideia. E eles têm um processo, uma política pública no Japão chamada SUTA, S-U-T-A. E eles estudam tudo, inclusive a odontologia inserindo. E a mastigação correta, ela previne arritmias cardíacas, ela aumenta a capacidade cognitiva da criança, ela melhora a memória espacial, assim, da criança e do adulto também, né? A deaferentação dental, ou seja, a perda de dentes ou uma oclusão errada, fazendo função errada, segundo um autor chamado Zhou, ela é predisponente ou agravante de doenças como Alzheimer e demência. Olha só. Então, a mastigação é muito importante, ela libera a serotonina e libera a dopamina no sistema nervoso central e vai liberar da criança. Tem muita criança sendo tratada por hiperatividade que, se você fizer um ajuste correto e der uma mastigação correta, ela vai ter liberação de serotonina e dopamina, ela não precisa de tomar ela exógena, ela vai ter essa dopamina exógena. Não estamos falando que a mastigação é a única coisa, né? Atividade física, uma alimentação Mas a balanceada. frase confirma que a saúde começa pela boca. Começa pela boca. E É essa aquela criança, famosa frase. todos três têm certeza, Não como é? muitos outros ortopedistas, que tem a seguinte situação no consultório. Nossa, depois que você gastou o dente do meu filho, ele começou a comer verdura, ele começou a comer fruta. Olha só. Existe que um trabalho diferença. fantástico feito no Japão, que eles pegaram 5 durezas de alimento, com a mesma concentração de sabor, e deram para as pessoas. E descobriram que o mais duro, muitas vezes, ele era rejeitado. E aí começaram a entender que a opção de escolha do alimento não é só pelo sabor, é pela consistência. Consistência. E essa consistência depende da capacidade mastigatória. Se você melhora a capacidade mastigatória dessa criança, ela vai comer mais fibra vegetal crua, ela vai diminuir o risco de ter pólipo intestinal, porque a fibra vegetal limpa. Isso não tem nada de achismo, é tudo ciência É ciência, comprovada. comprovação. Então isso justifica, e aí tem mais um por maior que justifica. Até 5, 6 anos de idade, a má oclusão não impacta emocionalmente a criança. Ela não se importa com a má oclusão, aquilo não faz diferença. A relação com o espelho e até mesmo com a função, a É. capacidade adaptativa dela ali. A partir dos 7, 8, e principalmente aos 11, impacta muito. Se você já tem essa correção aqui atrás, a chance da autoestima da criança ser melhor, isso são trabalhos também, dos dois, até do American Journal, a chance dessa criança crescer mais equilibrada, porque em verdade, aí vou sair da ortopedia, a gente não tem que vigiar os filhos da gente, a gente tem que dar autoestima e educação para os filhos da gente, para que eles possam entender e não caírem em esparrelas em situações. Então, quando você cria uma harmonia de mastigação, uma harmonia emocional, você está criando melhor o seu filho. Tem até uma pergunta aqui que a gente estava discutindo. O que então a ortopedia funcional dos maxilares pode contribuir também com a harmonização facial, né? Sim, sim. Está falando sobre a face, a harmonização. Então, o que ela contribui ali dentro dessa área? Eu costumo brincar que a harmonização facial enquanto especialidade, fantástica. Aham. Mas enquanto ortopedia, a gente tem essa possibilidade de fazer isso numa idade mais tenra, numa idade mais nobre, onde que a gente de fato está conduzindo, direcionando da melhor forma possível esse crescimento. Quer dizer, se a gente está conduzindo isso para uma função, a gente vai ter uma função adequada, uma estética melhor. Então, quer dizer, as assimetrias faciais, por exemplo, por causa da mordida aberta, da mordida cruzada, do mastigar às vezes de um lado só, enfim, toda essa possibilidade que a ortopedia tem de estar no momento mais oportuno intervindo, a gente está conduzindo para uma harmonização que ela é fantástica. Nós estamos lidando com crescimento. Não são compensações, são de fato estruturas que estão sendo redirecionadas para poder ter um equilíbrio ideal, né? E sim, doutora Nívia, por favor. Então, na harmonização, assim, a primeira coisa, se você tem uma mandíbula desviada, se você mastiga mais de um lado,
você tem um músculo mais forte de um lado. Então, assim, primeira coisa que você tem que ser feita é reposicionamento mandibular, para depois harmonizar muito menos, ou às vezes nem precisar de harmonizar. Vou dar um exemplo de uma criança de mordida cruzada, onde quando ela sorria, o lábio superior era fininho e o lábio inferior largo. Sim. E aí foi feito um procedimento de ajuste de pistas, né, por acréscimo, para centrar essa mandíbula dessa criança na mesma sessão. E quando eu fotografei, o que eu observei? A expressão do lábio superior que estava presa por uma postura errada, porque a mandíbula é sustentada por músculos, né? As cadeias musculares anteriores estão ligadas a ela. E quando você reposiciona, você muda isso daí. Então, você cria espaço adequado para a deglutição acontecer. Então, se você muda tanto um lábio, imagina uma mastigação, uma deglutição, a fala, né? E, por exemplo, parece que essa criança fez a harmonização facial e, na verdade, ela não fez. Hein? Na verdade, então, isso acontece. Ela fez. Então, uma harmonização funcional que de brinde ganhou harmonização E eu quero citar uma outra coisa de uma paciente adulta que chegou para mim já harmonizada. Ela tinha um desvio mandibular com muita dor na TM, dores miofaciais, mas o profissional já tinha feito a harmonização. Então, quando eu posicionava a mandíbula, ela ficava torta. Ah, já tinha. Então, eu precisei, porque esperar que aquilo fosse, né, reabsorvido, para depois tratar dessa paciente. Primeiro o tratamento bucal, ali que você necessita, né? Reposicionamento mandibular, Sim. dentário, aí depois entra a harmonização. Então, esse vínculo é muito importante. Bom, e eu quero saber... Sim, só fazer uma parte, estou até mexendo no celular, claro. Que a gente fez um post sobre isso e eu recebi de um aluno. O professor Lívio, da Faculdade Arnaldo, mexeu na minha oclusão e eu senti diferença no rosto, afinando a região do malar. Olha. Muito legal isso. Então, como a gente trabalha, lógico, a oclusão não é da ortopedia, a oclusão é da odontologia, mas a gente da ortopedia tem uma visão muito legal, até por causa do Pedro Planas, da oclusão. E isso, a gente tem como ajudar muito a harmonização, porque um paciente, por exemplo, com perda de dimensão vertical, a musculatura enruga, só de você afastar a mandíbula da maxila, é igual você pegar um lençol. Só de você afastar, dá uma esticada. Sim. Isso ajuda muito na harmonização. Pois, a gente não faz ideia. De alterações de dimensão vertical que são muito interessante. Uma coisa interessante que eu percebo é o seguinte, muitas vezes os pais chegam já, hoje com muito mais informação, né? Intuitivamente os pais percebem que tem algo errado, né? É verdade. E esse algo errado, eles não estão errados, né? Os pais estão certos. E buscar o mais cedo essa, a gente falando de harmonização, quando a gente pode intervir nessa criança, a felicidade dos pais é muito interessante, porque na hora que você põe um aparelho às vezes na boca, essa estrutura que o Orlando está falando, que está alterada, né? Às vezes o perfil curto, a mandíbula para frente, ou cruzada que seja, na hora que você põe, você vê a mãe respirando fundo e falando assim, eu estava com razão, né? De fato, não haveria por que eu esperar meu filho chegar com 12 anos, porque eu já estou melhorando a qualidade de vida dele agora. E muitas vezes essa alteração funcional, porque também cai numa pergunta do tipo assim, essa criança vai colocar um aparelho tão cedo, né? Vai colocar um aparelho com 3 anos, 4 anos? Aí eu brinco assim, poxa, mas às vezes não ganha um aparelho com 1 dia de idade. Não ganha bico, mamadeira? É verdade. Bico, mamadeira não é aparelho? Com certeza. É um aparelho, né? Se a gente for parar pra pensar... É intraoral, né? É intraoral. E às vezes parece que já tá até no DNA, porque vem no kit, mamãe, né? E aí, aquilo ali vai deformando, vai trazendo alterações, e que em algum momento os pais percebem que resolveu algumas questões, o bico é mamadeira, não vamos entrar nessa vereda, mas deixou alterações também, que se não forem, né, tratadas ali com 3, 4 anos, mas com 3, 4 anos, o incrível é que às vezes essa criança com essa alteração
ela se sente desconfortada. Então é quase que dar uma muleta para uma pessoa que está com dor na coluna. Então você põe aquilo na criança, a adaptação dessa criança de 3, 4, 5 anos, ela é inversa. Eu acho que a adaptação ela é inversamente proporcional à idade. Quanto mais cedo, mais a gente adapta, mais a gente responde. Mas isso é Não verdade viagem? mesmo. Quanto Então, mais cedo, porque melhor. O negócio é a postura né? nossa, fala, tadinho. Tadinho! Menino, 3 anos Tadinho! de idade. Mas ele não tá Mas nem é- sentindo mas ali. É a Tadinho ele chegar superproteção com de- 12 anos e falar assim, eu tô É entrando pior. na adolescência com a E minha tá boca com assim, aparelho. Vai ter e que fazer aí, cirurgia aí eu ou vou extrair esperar dente mais pra 6 anos para consertar. fazer bucomaxilo? E É aí? pior. Ou Qual é a perder ideia? 4 dentes. né? Só completando, a adaptação é muito maior mesmo, porque tem menos receptores. A criança tem, a adaptação é muito grande. O adulto, ele demora mais um pouquinho a adaptar. A criança é imediato. Então, é só ter um cuidado. O pai, a mãe, entra na rotina, né? Sim. Então, escovar o dente, colocar o aparelho, fazer a tarefa. O pai cuida, né? Então, aí acompanha muito bem. Agora a gente falando aqui de aparelho, né? Qual que é a diferença entre um aparelho móvel e um ortopédico funcional? Vamos começar com um jogo de palavra, né? Todo aparelho ortopédico funcional é móvel, mas nem todo aparelho móvel é ortopédico funcional. Não, peraí, agora explica. É, isso aí. Ó. O que acontece? O aparelho ortopédico funcional ele é removível. Aham. Como regra, quando não for a pista direta, que vai ficar colado no dente, mas é o de acrílico e aço inox, ele é removível. A diferença é que, quando você coloca um aparelho ortopédico funcional, você quer direcionar todo o estímulo para a boca para que ela tenha uma função correta. Sim. Enquanto um aparelho móvel pode, às vezes, que tenha indicação, veja bem, eu não estou falando que ele não presta, estou só falando a diferença dele. Certo. Às vezes é uma molinha para chegar um dente no lugar, uma coisinha leve, mas visando uma parte mais ortodôntica, no sentido não da ortodontia, mas de orto, de correto, e dontos de dente. Então ele visa muito mais um alinhamento dentário, uma visão dentária, enquanto a gente geralmente, não, sempre, ou muda a posição da mandíbula ou a posição da língua, mudando a função da mandíbula e da língua, que aí onde você mexer a outra vai adaptar, a função do ióide, e estimulando todo um crescimento harmônico. Então, o aparelho ortopédico funcional, até a ativação dele é diferente. A criança usa, a boca desenvolve pelo uso e a gente regula o aparelho de acordo com o que aconteceu na boca. Enquanto o outro aparelho é a ativação que faz a diferença. Então a própria condução, inclusive falar para os pais, é uma coisa muito normal de acontecer com a história. Ah não, ele parou de usar porque o aparelho ficou bambo. Aí você fala, não moço, pelo amor de Deus, quanto mais bambo ele ficar, mais você usa, por quê? Aparelho boca, a boca está mexendo, Sim. o aparelho vai folgando cada vez mais. Ele volta dentro no período máximo de 28 dias, você reestimula Sim. e a boca desenvolve. Então, biologicamente, o organismo está sendo estimulado para responder e não obrigado a responder. Então, o risco de absorção radicular, perda óssea, retração gengival diminui absurdamente, porque é um tratamento mais biológico e que traz uma resposta Sim. muito legal. Agora, geralmente, o aparelho ortopédico funcional, Certo. falando fisicamente, né? Certo. Quando eu olho para um aparelho, que eu vejo, falo assim, esse é um ortopédico funcional, ele vai trabalhar tanto mandíbula quanto maxila ao mesmo tempo, logicamente, com mais ênfase numa ou no outra, fazendo um trabalho na mandíbula, outro na maxila, mas ele ao mesmo tempo, ele trabalha Então a no jogo mandíbula dos e a dois. maxila. E isso é um trabalho de Petrovic, né? Que ele fala dessa questão dos dentes encostando no outro, né? Como se fosse um sistema, fala de forma muito simples, né? Como se fosse um sistema elétrico ali que está sendo ativado. Então a gente chama de comparador oclusal periférico, né? Na hora que você muda a posição da mandíbula, você toca na maxila, a maxila responde, a maxila vai e provoca a mandíbula, Então esse comparador, essa dinâmica da mandíbula com a maxila, ela é percebida por todo o sistema estomatognático, né? Na verdade, por todo o corpo. Então, na medida que a gente intervém ali na boca, com o aparelho, a gente pode redirecionar crescimentos que estão em excesso ou crescimentos que estão passíveis de ser pouco para aquela oclusão ser ideal. Então, a ideia é mexer em músculo, mexer em função e dente, né? Dente vem depois, né? O dente, na verdade, o dente é um detalhe desse processo. Essa discussão, às vezes, ela fica
às vezes parece um pouco filosófica, porque a gente não fala do dente, e de fato o dente ele é consequência de um ajuste de uma situação funcional que está deficiente. Então nós não estamos preocupados com o dente. O dente ele vai ser um brinde, né? Falando de forma muito simples, numa dinâmica que está muito mais além dele, né? Dele e o dente. Nós estamos preocupados com a postura, com a respiração, com como que a dinâmica da face dessa criança vai ficar. Se isso tiver tudo ajustado o mais cedo possível, não tenha dúvida, esses dentes vão se achar ali e a gente tem ali uma possibilidade muito, muito grande de ter tratamentos menos invasivos, né? E esses tratamentos são longos? Não, podem ser. É muito Como boa a qualquer pergunta. tratamento pode ser longo. É muito porque boa. o paciente deve querer. A primeira coisa, doutor, vai ser um tratamento longo ou é rapidinho pra gente resolver isso aí? Tem duas perguntas que a gente tem no consultório. A primeira, isso aí é com qualquer tratamento corretivo. Tempo, né? A primeira é tratamento de saúde, eu quero saber quanto que eu vou ficar bom, né, cara? Antes de eu colocar aparelho, que dia que eu coloco aparelho. Aí quando você coloca aparelho, que até que dia eu vou tirar? Que dia que eu tiro o aparelho? Que dia que eu tiro o aparelho? O que acontece? Existem tratamentos, sim, como qualquer tipo de tratamento, são mais longos, tá? Mas como regra, não. E aí muitas vezes, quando você consegue precocemente fazer o ajuste oclusal, o tratamento vai demorar o tempo de crescimento da criança, mas isso ela não está com nada na boca que não seja dente, língua e alimento, e você vai acompanhando aquele tratamento. Então, eu tenho uma visão muito diferente da odontologia. Muito, que agora a parte de prevenção de cárie está trazendo para a visão que eu tenho da odontologia. Por que você põe um stent com um cardiologista e você tem que ir lá anualmente ver se o stent está bem? Qualquer trabalho odontológico, fora da ortopedia, o paciente tinha que voltar anualmente para ver se continua bem. O estético, o corretivo, o periodontal... Você tem que voltar, existe né? uma distância da boca do corpo, né? É meio que tipo assim... mas o doutor tem 5 anos que eu tirei o aparelho, meu dente voltou. Eu falei assim, mas o cabelo mudou, a pele mudou, tudo mudou. A boca não vai ser diferente. A questão é como você observa, como você acompanha essa funcionalidade, se ela está bem ou não está, né? E aí pode voltar ou não, como tudo na vida. Como tudo na vida tem coisa... Mas... Geralmente, você com 24 meses consegue tratamentos maravilhosos, entendeu? Com resultados maravilhosos. Agora, essa análise que o Marcelo falou desse professor francês, ela é muito útil porque ele conseguiu, olha só, o cara levou 19 anos para fazer o trabalho, tá? Ele conseguiu em humanos determinar que as mandíbulas têm 6 níveis diferentes de resposta. Não a mesma mandíbula, cada mandíbula tem uma. E tem mandíbula que responde mais, tem mais capacidade de formação óssea, e tem mandíbula que responde menos. E a maxila segue a mesma coisa, e o osso alveolar segue o mesmo padrão. Certo. Então, isso teria que ser muito bem visto pela odontologia, porque o indivíduo tem uma pequena capacidade de remodelamento, que tem um nível baixo de mitose, ele tem que ser tratado com mais cuidado. Não adianta eu dar uma carga para ele, igual eu dei para um alto, uma capacidade alta, com pouca capacidade vira sobrecarga. Então, assim, tem crianças que chegam no consultório e precisam de uma pista direta planas. E você faz um procedimento clínico e acompanha o crescimento dessa criança. E às vezes ela não precisa de mais aparatologia. Tem as trocas dentárias e termina o seu crescimento, as trocas lá por volta de 11, 12 anos. Certo. Então, esse tratamento ortopédico funcional durou um dia, mas ele teve um acompanhamento. Eu costumo dizer assim, toda criança, ela precisa de um acompanhamento do crescimento facial. Então, aí você vai conduzindo. Se você precisa de intervir com algum aparelho, você entra. E aí dura um ano ou 6 meses, ou se essa criança tem uma deficiência do crescimento do queixo, por exemplo, e você já conseguiu isso dentro de um ano. Quer dizer, o que o Orlando disse, tem crianças que é com 1 ano, tem criança que é com 1 ano e meio, depende da resposta a nível de osso, né? Se você conseguiu chegar com 1 ano, se você remove esse aparelho, ela tem um potencial de crescimento menor na mandíbula. Então, não é que voltou, ela cresce menos. Eu preciso manter essa criança dormindo com esse aparelho, para manter o resultado e ter o estímulo
a mais daquilo que ela não tem. E como que os pais vão observar? Porque tem muitos pais, né, que eles observam ali o seu filho, tem outros que já são mais desatentos, mas como que eles vão observar e notar que tem algo errado ali? Ó, o que eu havia dito agora há pouco, né? Às vezes o pai, intuitivamente, tem pai que é mais observador, vai olhar, Mas, né? tem outros que não. Até pela própria experiência, né? Do tipo assim, eu tratei, meu tratamento foi assim, tal, eu gostaria que meu filho fosse atendido mais cedo, para ver se diminui o que foi feito em mim, né? No sentido de ter tratamentos menos invasivos. Certo. Essa idade de poder estar intervindo, ela vai ter que ter, por exemplo, dentro da nossa odontologia, que a gente está falando da graduação, penso que uma informação mais básica. Eu acho que a ortopedia, a base da ortopedia, quando a gente fala de crescimento facial, de intervenções que às vezes elas não são nem com aparatologia, isso deveria ser na base da odontologia. Então, assim, o dentista, de um modo geral, todos os colegas, né, que estão entrando na graduação aí, eles deveriam ter a ortopedia como base para poder entender o começo e meio e fim, né, da nossa formação, vamos falar em termos de boca, para poder orientar os pais. Porque às vezes você tem um dentista que formou e ele nunca nem ouviu falar de ortopedia, e depois de formado ele não vai procurar, às vezes, essa área. Certo. Então ele teve uma falha na formação dele acadêmica, né? Então ter ortopedia no início vai ajudar a diminuir o que a gente vê, de um modo ou de outro, como uma tragédia. Às vezes uma criança chegar com 12 anos, 13 anos, 14 anos, com a mandíbula grande ou pequena, uma desarmonização total, que um colega às vezes foi às vezes estimulado pelo colega, espera chegar com 12 anos, espera chegar com 13 anos. Essa fala, ela tem que ser mudada. Eu falei com a minha filha outro dia, espero que eu possa estar ouvindo isso um dia, e com certeza ela vai ouvir, que em algum momento da nossa história esperava se tratar com 12 anos. Olha só, em tal época, até tal década, né? O tratamento era esperado. Olha que loucura que isso foi, né? Como é que devia ser isso, né? Acho que a gente está caminhando para isso. Essa possibilidade de estar aqui falando, eu penso que é um grande momento, né? Sim. Por exemplo, a pior coisa que pode ter numa boca de uma criança é ter os dentes todos certinhos e juntinhos, dente de leite. E juntinhos. Tá aí uma pergunta Se não tiver espaço, com 5, 6 anos ali, entre os dentes de leite, olha, vai faltar espaço permanente. Permanente é em média 50% maior que o de leite. Se está todo mundo junto e não tem espaço não vai caber todo mundo. É verdade. 2, se a criança começa a rejeitar determinados tipos de alimento, e principalmente se essa rejeição for um alimento mais fibroso, mais duro, pode procurar que tem alguma coisa na boquinha que não está funcionando. Porque ele já está incomodando, né? Sim. Já está doendo, sentindo uma dor. A gente trabalha, né? Vão lembrar que a gente trabalha sempre na lei do menor gasto energético. Certo. Isso é termodinâmico, isso é física, geografia, engenharia, biologia. É o menor esforço físico. Onde eu gasto? Por quê? A função desorganiza. E o organismo tem que reorganizar essa função, desorganizar. Catabólito, metabólito, por aí vai. Se tem algum tipo de discrepância no perfil, a parte de cima ficando para frente, a de baixo ficando para trás, a de baixo ficando para frente, você olha, porque isso é intuitivo. O pai não precisa ser formado em odontologia para entender que o perfil está muito convexo, ou seja, que ou isso aqui está para frente. Da mesma forma que a criança, eu trouxe meu filho que está com uma cárie. Pois é. Pois é. Não precisa de diagnóstico de um dentista para ver que uma lesão cariosa é uma cárie, é uma doença que precisa ser tratada. Então, essa alteração facial, ela é perceptível. Outra coisa também, assim, os pais entenderem que tem tratamento para essa idade, né? E se uma criança sorri e não mostra dente, algo está acontecendo de errado ali, né? Entendi. Então, às vezes, fala, é o bico que deformou, é o dedo. Então, já o pai, nesta idade, ele tem que ter essa consciência que já pode se tratar, pode normalizar essa oclusão, para que essa criança exerça suas funções bucais na maior plenitude e possa crescer adequadamente, harmoniosamente. Uma dica muito importante, né? É. Bom,
Mas a gente, infelizmente, está na hora da gente estar aqui. O tempo está tão bom, não é? E é tanta coisa. Como é importante esse tema que foi tratado aqui hoje, né? A gente só Quantas queria... informações valiosas Sim. que vocês estão passando aqui para outros profissionais e até mesmo, né, para as pessoas leigas também que nos assistem também nas redes sociais, que vão ter essa oportunidade de os pais principalmente estarem atentos com seus filhos, né? A gente queria até fazer um marketing aqui. Quem quiser saber sobre ortopedia funcional do Isso, maxilar, justo, pode ficar tem à um vontade. curso no IES, lá em Certo. Belo Horizonte, coordenado pela Marcelo e por mim, de especialização. Quem tiver interesse pode entrar em contato, vai ser um prazer recebê-los lá. Ótimo. Fantástico. No Instagram nosso também, né, do Orlando, o meu Marcelo Mateus UFM, ali a gente tem, né, falado, demonstrado algumas coisas que são interessantes para poder Nívia, qual que é o seu Instagram, provocar. Tem a doutora o conhecimento. Nívia também. É o DRA Nívia Tempone, né? É o meu Instagram. Nívia? O meu Então. Orlando.odontologia. Então lá quem tiver alguma dúvida pode Vai ser um recorrer lá prazer. às redes Fantástico. sociais, mandar uma Vai ser um perguntinha. prazer e assim, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para divulgar uma coisa que se deu para notar que os três amam de paixão. Com certeza, eu estava vendo isso, os olhos brilhando, Os olhos né? brilhando. Então assim, a gente só tem que agradecer muito, mas muito mesmo. Obrigado mesmo. Quando se faz com amor, dá resultados e bons resultados, né? Eu agradeço também, né, essa oportunidade que o CRO está abrindo, né? Esse é fantástico, essa inovação do CRO. Eu agradeço muito essa oportunidade. Obrigado por estar aqui com você. Nós que agradecemos, viu? Muito obrigada mais uma vez, mesmo. sucesso sempre, Deus abençoe. Amém. Nós todos. Amém. Um abraço. Outro grande. Obrigada.